Boa noite. Tudo certo com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Oliveira Ramos e você está no canal Um Torcedor Parisiense FC. Pois é, vou usar esse bordão aqui até eu aperfeiçoar um bordão em francês. Pois é. Bom, no vídeo de hoje a gente vai trocar aquela ideia sobre o Paris Saint-Germain e o jogo contra o Chelsea. Ah, mas já é o pré-jogo? Não. Esse é apenas o primeiro vídeo do canal do quadro chamado Resenha Parisiense. Pois é, Resenha Parisiense é o primeiro vídeo deste canal Um Torcedor Parisiense FC. Então, se você vai gostar desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu gostei, ativa o sininho de notificações para você não perder pré-jogos do Paris Saint-Germain, pós-jogos, reacts, resenha como essa aqui, dentre outras coisas referentes ao Paris Saint-Germain, tá certo? Ao nosso PSG. Vamos em busca de mais uma Champions? Bora? Então bora. Roda a vinheta para nós começar. Galera, para esse primeiro quadro Resenha Parisiense, eu quero bater um papo com vocês sobre o jogo Paris Saint-Germain e Mônaco. Exato, jogo esse que acontece na sexta-feira, dia 6 desse mesmo mês de 2026. Pois é, dia 6 de 2026. Dia 6 do 3 de 2026. Galera, a gente tá vendo aí o Paris Saint-Germain vem de uma boa sequência de vitórias, né? Claro, não são possível ganhar todos os jogos, né? Não são possíveis ganhar todos os jogos. Mas o PSG vem vindo de uma boa fase, uma boa sequência, tanto na Liga 1, quanto na Champions, né? Classificou, né? Conseguiu a classificação dura, difícil, mas conseguiu. Então, eu acho que esse jogo contra o Mônaco, né? Contra o Mônaco na Liga 1 vai ser um teste, né? Vai ser um teste para o PSG, para saber como os jogadores estão para jogar contra o Chelsea. Afinal, a gente precisa do elenco 100% disponível para jogar contra o Chelsea, né? A gente tem diversos jogadores qualificadíssimos no elenco, como Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia, Zaire Emery, que também vem de uma boa fase. Mas se a gente tiver que destacar um jogador do PSG que vem se destacando e muito, esse é o Désiré Doué. Vou colocar a imagem dele aí na tela, né? Esse é o Désiré Doué. Désiré Doué vem entrando nas partidas, ó, vem arrebentando. Geralmente quando o Paris Saint-Germain tá ali perdendo de 1-0, tentando gol de empate, o cara vai lá, coloca ele. Você pensou que não, o jogo muda. O jogo muda pro lado do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain começa a jogar melhor. Quando o Désiré Doué entra, o Paris Saint-Germain muda o jeito de jogar. Parece que o Désiré Doué, ele traz um negócio pra dentro do jogo que, tipo, é só dele. Ele traz um brilho, uma clareza pro jogo que é só dele, tipo. Aquele brilho que ele tem é só dele, tipo, aquilo ninguém tira dele, entendeu? E quando ele entra, parece que esse brilho, ele se espalha em todos os jogadores do PSG. Ele se espalha e todos os jogadores do PSG começam a jogar melhor. O PSG que antes tinha dificuldade para chegar na área, para chegar no gol, chutar a gol, falando isso perdendo de 1-0, né? Quero dizer, quando está perdendo de 1-0, começa a achar um pouquinho de dificuldade, porque o adversário começa a se fechar, começa a fechar os espaços para os jogadores do PSG não conseguirem trabalhar a bola, tanto no campo de ataque quanto no campo de defesa, né? Não deixando o Paris Saint-Germain jogar, criando aquele possível abafa, empurrando o Paris Saint-Germain para trás, né? E quando o Désiré Doué entra, parece que a coisa muda, porque os jogadores adversários começam a se preocupar mais com o Désiré Doué. Isso faz com que o adversário, seja quem for, Mônaco, Olympique de Marselha, quem mais? Nantes, ou qualquer time que enfrente o Paris Saint-Germain, quando o Désiré Doué entra, o adversário parece quase assim, ó.
no que eles estavam fechadinho, ele faz assim, ó, abre. Porque o Desiré Doué, ele tem esse modelo, ele tem essa velocidade, essa arrancada. Então o adversário meio que pensa, pô, se deixar esse cara aqui sozinho vai dar ruim. Então o Desiré Doué é um cara que se destaca muito quando entra em campo. Muito. E o Safonov nem se fala, né? Safonov vem jogando muito bem no gol, fazendo defesas importantíssimas. Lembrando que Matvei Safonov era reserva do Chevalier, né? O Lucas Chevalier. Ele só se tornou titular, o Matvei Safonov só se tornou titular por conta do Mundial de Clubes contra o Flamengo. Eu não me lembro de algum jogo do Paris Saint-Germain que ele tenha sido titular, pelo menos ao meu ver. Aí só foi ele fazer aquele jogo contra o Flamengo de titular. Tipo, pra mim como torcedor do Paris Saint-Germain, pô, pra mim foi novidade. Eu olhei ali e falei, o quê? Cadê o Chevalier? Não era ele que ia catar? Eu não esperava ver o Matvei Safonov de titular contra o Flamengo, né? Quando eu vi ele ali, eu falei, pô, o cara tá sem ritmo, né? O cara tá sem ritmo, fica só pregado no banco. Beleza, tá treinando e tal. O cara fica só pregado no banco, entra só quando um goleiro machuca, né? Quando o goleiro machucou, ele entra. Então eu acho que essa titularidade pro Safonov no Mundial de Clubes foi assim foi uma injeção pra gente ver do que ele era capaz, né? Do que ele é capaz. Ele se provou ter bastante potencial. Nesse Mundial de Clubes ele provou ter bastante potencial. Não só defendendo 4 pênaltis, mas também fazendo defesas importantíssimas. E vem se destacando ainda mais nessa temporada. Então, a maioria das vezes em que o Paris Saint-Germain se safa de uma possível derrota é por conta do Safonov, certo? É por conta do Safonov que, dependendo do dia, ele pode estar inspiradão ou até não estar, mas mesmo assim acaba salvando o Paris Saint-Germain, né? Porque a gente sabe que o Paris Saint-Germain tem um elenco qualificado, sabe jogar futebol, tem um elenco, tem time para jogar futebol, tem time para bater de frente com o Real Madrid, tem elenco para bater de frente com o Chelsea, né? Tem elenco para bater de frente com o Barcelona, com o Liverpool. E esse elenco do Paris Saint-Germain tá me impressionando bastante. Paris que vem na primeira colocação na Liga 1, né? Eu não me lembro quantos pontos o Paris Saint-Germain tá. Mas esse elenco tem tudo para ser campeão novamente de uma possível Champions League. O ano passado foi o próprio Paris Saint-Germain que foi campeão. Além de conquistar mais alguns títulos, né? Além de conquistar mais alguns títulos e mais coisas importantes o Paris Saint-Germain conquistou. Então, para mim, eu acho que esse jogo contra o Mônaco de sexta-feira vai ser uma injeção. Vai ser um teste para cardíaco. Vai ser um teste para a gente testar, para a gente ver aonde o Paris Saint-Germain consegue chegar. O quão longe o Paris Saint-Germain consegue chegar. Porque se você optar pelos jogadores Desiré, Kvaratskhelia e dentre outros jogadores do elenco do Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain é um time, assim, não vou dizer imbatível, mas é um time que quando entra, entra para jogar, certo? O time titular entra, resolve partida. Ah, o técnico vai colocar o time misto por conta do jogo contra o Chelsea. Não tem problema. Os caras entram, resolve o jogo. Os caras entram e conseguem resolver o jogo. Consegue resolver o jogo. O Mbappé, né? Você vê, depois do Mbappé apareceu o Mbappé, né? O Mbappé eu não tenho visto ele tanto em campo assim. Mas também é outro jogador importantíssimo nesse elenco. Que quando tem entrado, olha, tem jogado fino da bola, viu? Outro jogador, ó, craque. Tem tudo para se destacar. Tem tudo para se destacar. E possivelmente, né? E possivelmente se tornar titular, se é que já não é, né? Lembrando, eu não acompanho tanto assim os jogos do Paris,
Mas eu tenho certeza que o Mbappé tem tudo para se destacar. A maioria das vezes que eu assisti aos jogos do Paris Saint-Germain, vou começar a assistir aos jogos do Paris agora com mais frequência. Geralmente quando os jogos do Paris Saint-Germain começam, ou eu estou trabalhando, ou eu estou fazendo alguma coisa que não dá tempo de eu assistir. Então, eu não tenho visto tanto o Mbappé assim. Mas nesse jogo contra o Mônaco, espero ver ele mais vezes. Espero que ele tenha mais oportunidades, como vem tendo, né? E o Seni Maiulo, né? É outro jogador cracaço, jogador, ó, jogo fino da bola. Contra o Flamengo mesmo, deu para ver claramente que esse jogador tem qualidade. Ele tem uma qualidade impressionante. Por sinal, foi dele a assistência para o gol do Kvaratskhelia contra o Flamengo, né? Para o gol do Kvaratskhelia contra o Flamengo, né? Então, aquele jogo contra o Flamengo, PSG e Flamengo, voltando um pouquinho no ano passado, aquilo ali, o Flamengo jogou bem, o Paris Saint-Germain também jogou bem, ambos os clubes jogaram bem. Porém, o PSG brincou com o Flamengo, né? Depois do empate do Flamengo, o PSG brincou com o Flamengo. Não que não tenha buscado o segundo gol, porque de fato buscou. Mas assim, o PSG brincou com o Flamengo. Brincou. Desse Reduê, então, deitou e rolou na defesa dos caras. Deitou e rolou na zaga dos caras, só brincou só. Aquilo ali foi um jogo assim, pra gente realmente ver como tá o PSG para essa temporada. Como estaria o PSG para essa temporada, né? E por incrível que pareça, tá surpreendendo. Tá surpreendendo bastante o Paris Saint-Germain. Eu acho que o Paris Saint-Germain tem tudo para ser campeão da Liga 1 e da Champions League. E disputar o Mundial de Clubes. Ah, mas quem o Paris Saint-Germain vai enfrentar num possível Mundial de Clubes, numa possível final? Bom, isso a gente vai descobrir, né? Dependente de quem ganhar a Libertadores, será o possível adversário do PSG caso ganhe a Champions League, caso passe para a final do Mundial de Clubes. E sabe qual é o embate bom que eu quero ver? Que eu quero ver nesse Mundial de Clubes, caso o Paris Saint-Germain chegue na final novamente? PSG e Palmeiras. Pois é, PSG e a porcada. Pois é, eu sempre quis ver um jogo desse, porcada contra PSG. Ou PSG e Corinthians, né? Por quê? Porque é bom, entendeu? É muito bom você ver um brasileiro disputando o jogo com o europeu. Você fica tipo, fala, nossa, será que o brasileiro vai surpreender os europeus? Como é que vai ser, né? Um carioca quase surpreende um europeu. Quase surpreende um europeu, né? Mas o PSG, na base da vontade, né, na base da raça, conseguiu virar o jogo ali, né? Conseguiu virar o jogo ao seu favor, porque o jogo estava empatado. Conseguiu, né, virar o jogo em outro sentido. Conseguiu levar para os pênaltis. E o Safonov brilhando, defendendo 4 pênaltis. Se ele tivesse pego o pênalti do De La Cruz, seriam 5 pênaltis defendidos, né? Seriam 5 pênaltis defendidos, e não 4. Mas Matvei Safonov vem se destacando muito no gol do PSG. No gol parisiense, tem tudo para se destacar ainda mais. A gente acaba ficando um pouco com falta quando o Safonov se machuca, né? Tá bom que a gente tem o Chevalier, a gente tem outros goleiros aí, mas o Safonov ele já passou tranquilidade. Ele já conseguiu fazer o torcedor parisiense, inclusive eu, ganhá-lo. Ganhar confiança. Falar, não, esse aí é de confiança. Esse aí sabe o que tá fazendo. Esse aí tem qualidade, né? Ele conseguiu ganhar a confiança da torcida, o que é bom pra ele. O que é bom pra ele, porque aí ele mostrando serviço, ele mostrando que é capaz, que ele pode fazer acontecer nas partidas, pô, Paris Saint-Germain tá seguro. Não tenho dúvida de que... Tá doida a porta. De que o Paris Saint-Germain está tranquilo.
com Safonov à frente do gol, né? Não que com outros goleiros não estejam, mas Safonov vem se destacando e muito. E mais uma vez, vale lembrar desse Redoué, vem jogando fino da bola, Kang Lee também vem jogando muito, Zaire Emery também muita bola para jogar, Nuno Mendes, o time inteiro do PSG vem jogando fino da bola. E para mim, PSG versus Mônaco vai ser um show de bola de ambos os lados. Jogo difícil, disputado, truncado, com bastante falta, bastante contato, até porque nenhum dos dois lados vão querer perder, nem o PSG e nem o Mônaco, né? E por sinal a gente se classificou na Champions contra eles, né? Então eles já estão mais ou menos aqui, tipo, pô, perdemos pros caras na Champions, né? Empatamos com os caras, fomos eliminados, e agora? Vamos perder de novo? Né? Então assim, a gente precisa, né, vencer esse jogo contra o Mônaco. Pra quê? Para que a gente possa chegar com a moral contra o Chelsea, né? Para que a gente possa chegar com confiança para jogar contra o Chelsea, certo? Placar desse jogo PSG e Mônaco, sexta-feira, dia 6. Para mim, né? Para mim, 2-0. É Shopee, é WhatsApp, é Mercado Livre, é tudo. Para mim, vai ser 2-0 PSG. 2 gols de quem? Sim, desse Redoué. Ou melhor, vamos dividir. Um gol do Doué e o outro do Kvaratskhelia. Se for 3, coloca o Zaire Emery como terceiro gol. Para mim, 2-0 PSG. Se for 3, já falei quem são os jogadores que irão marcar. Mas para mim, 2-0 tá ótimo. 2-0 fechou o pacote. 2-0 é um placar incrivelmente bom. Dá para segurar. Fez 2-0, ok, segura. Não deixa o adversário vir para cima. Abafa os caras, começa a empurrar os caras para trás. Ah, conseguiu fazer o terceiro. Opa, maravilha. Segura o jogo. Não faz cera, porque cera não é bom. Mas começa a empurrar o Mônaco para trás. Empurra o Mônaco para trás. Não deixa o Mônaco vir. A mesma coisa contra o Chelsea. Joga tranquilo, joga fechadinho, procurando o erro dos caras. Os caras vacilou, opa, agora a gente contra-ataca. Para cima. Cada um ali na atenção marcando o seu para que não aconteça erros. Afinal, são 2 jogos. Jogo 1 e jogo 2. O PSG tem que fazer o resultado no primeiro jogo, um bom resultado no primeiro jogo, e levar esse bom resultado para o segundo jogo. Para, se possível, brigar simplesmente por um empate, ou então, se vencer o jogo, para classificar tranquilo, né não? Então é isso, galera. Esse foi o Resenha Parisiense de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, se inscreve no canal, deixa o seu gostei, ativa esse sino de notificação que está aí do lado do botão de inscreva-se quando você aperta para se inscrever. Ative esse botão aí que é importante para você receber notificação do YouTube quando eu postar novos vídeos. E se prepara, porque amanhã sim, exatamente, não, você não está ficando doido. Amanhã sim sai o pré-jogo de Paris Saint-Germain e Mônaco. Hoje foi só uma resenha básica pra gente trocar aquela ideia, como o primeiro vídeo do canal, né? Pra trocar aquela ideia, né? Ficar mais relax, fazer uma resenha, ver como é que ambos os clubes estão, né? Hoje foi mais pra isso, mas amanhã não perca. Pré-jogo PSG e Mônaco aqui no canal Um Torcedor Parisiense FC. Meu nome é Rafael Oliveira Ramos, eu me despeço por aqui. Fiquem com Deus, né? Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!